O capítulo 1128 chegou, e com ele damos prosseguimento ao início do arco de Elbaf, ou pelo menos é o que parece, e com certeza adiciona um dos maiores mistérios que a gente já viu. Algo que brinca muito com a mitologia da obra e com certeza deixa qualquer um bem hypado pra gente saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. O capítulo começa com a gente vendo os Chapéus de Palha saindo daquele castelo que agora está desmoronando. Depois disso, o Zoro revela pra gente que ele acordou no lugar e então percebeu o Luffy caçando um coelho. E nesse momento, o Luffy representa basicamente toda a fandom de One Piece, dizendo que o Zop seria capaz de derrotar aquele leão gato. Com o Zop dando a desculpinha que ele acordou, ai meu Deus, fui pego de surpresa e blá blá blá. E eu acho interessante essa fala do Luffy aqui, porque ela mostra que o Oda não se esqueceu dessa trama do Usopp, e sim, ele será um personagem bem trabalhado em Elbaf. Porque o Usopp, no pré-time skip, ele era um personagem que ele, no real, era um medroso, sendo que com as mentiras ele se tornava corajoso, como a gente vê, por exemplo, com aquele martelo de 1 milhão de toneladas que ele dá na Perona. E essa dualidade do Usopp mentiroso para o Usopp medroso foi algo que foi deixado um pouco de lado no pós-time skip. É claro que a gente teve o resgate disso em Dressrosa, a gente teve aquele momento na batalha de Onigashima com ele aproveitando o hack do rei da Big Mom, falando que era a própria pressão dele, e isso até muitos consideram que seria um foreshadow do possível hack do rei que o Usopp despertará. Mas eu acho interessante aqui que Elbaf realmente é um arco que o Usopp precisa se desenvolver e talvez deixar esse lado mais medroso dele de lado. Afinal, a gente já tem personagens da tripulação que tem esse lado mais medroso e tal, Chopper, Nami, e todo o arco do Usopp ia levar para Elbaf, onde ele ia entender o que é ser um bravo guerreiro do mar. E vamos combinar, ele é o atirador de uma tripulação em Yonkou. Já tá meio que na hora dele agir como a recompensa dele diz que ele é. Nisso, o Usopp fala que eles estão vestidos como pessoas de Elbaf, mas eles são humanos, então não teriam roupas do tamanho dele, o que não faz sentido. Então Nami diz aqui a possibilidade deles terem sido transformados em gigantes. E eu sempre acho muito interessante quando esse papo é levado em consideração novamente. O grande mistério da gigantificação que nem mesmo Caesar Claw com Big Mom conseguiu se suceder. Talvez um dos experimentos mais complicados de se fazer, e é capaz que nesse arco a gente tenha alguma resposta sobre isso. Mas de qualquer forma, perdidos não sabendo onde estão, os Chapéus de Palha começam a andar por essa cidade de Lego para entender o que está acontecendo. E nesse momento eles veem um humano pilotando um gafanhoto gigante como se fosse uma moto. E aqui é interessante porque a gente achava antes que esses humanos eram gigantes pela perspectiva e tal, mas agora a gente vê que eles são humanos que nem eles. E o cara acha estranho caras novas por aqui. Então ele fala pra gente que toda essa terra pertence ao Deus Sol e que ele serve ao senhor do castelo Big Sen, no castelo que eles estavam agora, Scat-sama, no caso o gato-leão que eles derrotaram. Então ele fala a frase, por assim dizer, aqui é uma terra de deuses. Bom, eu não sei se a tradução tá 100% correta, mas eu acho que o Oda tá fazendo alguns ganchos propositais para coisas que a gente sabe da lore, né? Como por exemplo, Terra dos Deuses, um flerte com gigantificação. Esse tipo de coisa está sendo trabalhada aqui de maneira que, obviamente, não quer dizer nada, mas que está deixando esses conceitos frescos na nossa mente, o que eu acho muito interessante, porque, como a gente prevê, Elbaf vai ser um arco tão revelador quanto Egghead, se não mais, pela quantidade de carga histórica de mitologia e de coisas pré-século perdido que existe nessa ilha. Então o cara ele fala que é para eles nunca irem até o outro lado do castelo. É lá onde fica o templo do Deus do Sol e guardiões ferozes protegem o lugar. Ninguém nunca chegou perto do templo e voltou vivo. E com isso, bom, o Luffy fica bem ansioso. Não dá outra e o nosso capitão começa a correr em direção ao templo sagrado do Deus do Sol, esperando enfrentar esses guardiões ferozes. E junto dele, Zoro já fica no seu modo psicopata e quer acompanhar o Luffy com o Sanji, né, reprimindo ele, mas acompanhando assim mesmo. Os três começam a correr em direção ao templo, mas eles começam a ver que as construções se repetem e que parece que tem uma pessoa correndo contra eles. Até que o Luffy bate de cara contra um espelho. Esse espelho então começa a rachar e a gente vê que essa cidade é um pouco mais misteriosa do que a gente pensava. Então a gente vê o rombo que foi feito. Eles acabam
acabaram de quebrar o espelho que estava escondendo uma porta gradeada. E além dela, um quarto de um gigante com uma máquina de costura, na qual o Chopper tá lá, coitadinho. Chopper é resgatado e o Zop começa a ver que as roupas que estavam ali confeccionadas eram roupas de tamanho humano. E que talvez o gigante que estava aqui realmente utilizou eles como bonecos, né? Despindo eles e colocando roupas novas. E ainda mais dizendo que esse cara, esse tal Deus do Sol, é muito habilidoso. Nesse momento a gente vê o Luffy averiguando o resto da sala, falando dos blocos, e Sandy falando que por isso que o cheiro era tão ruim, porque aparentemente eles estavam queimando resina, e que eles na verdade estavam dentro do que parecia ser uma cúpula com um diorama de Elbaf lá dentro, um verdadeiro mundo para alguém brincar. E aqui a gente também vê, né, o chapéu de palha do Luffy que tá com ele, né? Muita gente falou ali, ó, o Luffy tá sem o chapéu de palha no último capítulo, mas até ver as costas dele a gente não pode falar isso, né? Porque ele tá com o elmo, que ele não tem o chapéu dele. Então o Zoro dá uma resumida pra gente. Um gigante com gosto esquisito criou esse país dos blocos e jogou animais e humanos lá pra observar, aparentemente. Isso é engraçado porque me lembra muito a trama de um dos supervilões mais interessantes da DC, que é o Brainiac, que é um cara que ele sequestrava cidades de vários planetas diferentes e fazia exatamente isso. Ele colocava eles em conserva, né? Colocava eles em uma cúpula de vidro e ficava lá brincando com eles. E parece que esse Deus do Sol fez algo parecido, criando um diorama de Elbaf e fazendo a sua própria Elbaf em miniatura. Porém, no momento que eles estão entendendo o que eles vão fazer, do nada uma cobra enorme aparece e Luffy já tá pronto pra meter a porrada. Mas além disso, um grupo de ratos e um corvo também aparece e aparentemente esses são os guardiões ferozes do templo sagrado do Deus do Sol. E nesse momento, nós vemos o famigerado Deus do Sol, utilizando um cajado com a forma do sol, um crânio de cervo e roupas felpudas. Parece um xamã, algo mais puxado pro espiritual. E entrando na sala, ele vê a confusão que os chapéus de palha estão fazendo. Eles colocaram fogo na porra toda e o Luffy tá no Gear 5 lutando contra esses animais enormes. E eu vi uma galera falando sobre essa cena, falando tipo, caralho, o Luffy tá usando Gear 5 pra bater de frente com cobra, com corvo. Galera, entenda o seguinte, Gear 5 é uma forma totalmente nova do poder dele. Antes, o Luffy interpretava a fruta dele como a Gomu Gomu no Mi, a paramécia da borracha, sendo que com a sua, entre aspas, morte, ele entendeu a verdadeira propriedade de sua fruta, que era a Hito Hito no Mi modelo Nika. A borracha é só uma propriedade, o seu poder é muito mais do que isso. Então ele precisa treinar seus poderes sempre que ele tem a oportunidade, porque a gente já viu o que acontece depois que ele sai dessa forma, na qual ele fica um velho todo fudido. Então não interprete o Gear 5 como um Gear 4, que é uma evolução do treinamento do Luffy, do Haki e tal. O Gear 5 é literalmente ele despertando o verdadeiro poder que ele tem. E ele precisa se acostumar com esse poder para ele não ficar tão fudido depois que ele usa ele. E utilizando sua pistola do amanhecer, ele soca a cobra dando cabo dela. Então, o nome da cobra é falado, Ryumungandir, fazendo uma referência clara a Jormungandir, a cobra gigante da mitologia nórdica, assim como aquele corvo que a gente viu antes, fazendo relação aos corvos de Odin. E aqui o Chapéu de Palha também fala uma coisa bem interessante, dizendo que aquele gigante é enorme, ou seja, ele é grande até mesmo para os gigantes, e isso parece bem suspeito. Voltando para o mundo dos Legos, eles veem aquele gato que eles enfiaram a porrada e por algum motivo ele ainda está vivo, né? O Oda não mata nem gato. Então eles montam nele enquanto o Deus do Sol começa a correr atrás deles com seu escudo e seu cajado do Sol. Enquanto vemos as pessoas dizendo que o Deus do Sol tá puto, ou seja, eles conhecem a figura dele, já deu as caras algumas vezes, com ele no fim falando, não deixarei vocês escaparem. Quem que é esse caboclo? À primeira vista, como eu falei, ele parece uma espécie de sacerdote espiritual, um xamã, algo mais voltado para isso. Porém, quando a gente vê o nome desse capítulo, o nome é RPG, que pode ser interpretado de duas formas. Tem um RPG videogame, que é o jogo que funciona com a evolução do personagem sendo por meio de níveis, um sistema de dano e itens, quests, side quests, toda essa parada. Sendo que eu acho que o RPG que está sendo tratado aqui nesse capítulo é o RPG de mesa. Um jogo feito por um mestre e jogadores, onde o mestre representa o mundo e o que acontece, enquanto os jogadores interpretam personagens que estão inseridos nesse mundo. Eu acho que esse título é uma referência clara ao que está acontecendo.
acontecendo. O Deus do Sol é o mestre desse mundo que ele criou e as pessoas que ele bota aí dentro seriam os seus players, os seus jogadores. E essa máscara, esse crânio aí, já foi visto 2 vezes. A primeira delas, e que eu acho um pouco menos provável de ter alguma relação, é quando a gente vai lá pro flashback de God Valley e vê esse personagem aí, um dos Cavaleiros Sagrados, utilizando uma máscara dessas. Pode ser só uma escolha estética, sendo que esse capítulo levantou uma teoria bastante interessante, já que aparentemente algum dos outros Cavaleiros Sagrados pareciam ser pessoas na qual Big Mom compartilhou sua infância no orfanato da mãe Carmel em Elbaf. Então, de alguma forma, esses personagens podem estar ligados a Elbaf. Porém, a outra possibilidade que eu acho muito mais plausível é quando a gente vê o barco dos novos piratas guerreiros gigantes, na qual o totem deles é um crânio de um animal com essa juba aí que a gente viu no Deus do Sol falso. O que dá pra gente interpretar que esse símbolo é algo cultural, tradicional de Elbaf, pelo visto. E que talvez Hyrule tenha alguma espécie de relação com essa figura. Até porque já tá mais do que na hora da frota do Chapéu de Palha aparecer, e esse seria um gancho interessante. Talvez essa pessoa possa ser, sei lá, a mãe ou pai do Hyrule, mas é claro que existe a possibilidade enorme de que essa pessoa seja o Príncipe Loki. Um cara extremamente misterioso que, em sua silhueta, no seu modo de agir, parecia um pouco infantil. E ele ter esse hobby escondido pode ser algo do tipo. Ou pode ser simplesmente um gigante excluído e esquisito que tem esse hobby para tentar passar o tempo. Inclusive eu aposto mais nisso. Mas por que pegar a identidade do Deus do Sol, que é uma entidade conhecida em Elbaf, pelo que a gente sabe, né? Nika é cultuado. Será que na verdade estamos em Elbaf? Será que esse cara não tem uma casa em outro lugar? Se isso estiver acontecendo em Elbaf, existe uma possibilidade enorme de que nesse diorama aí maluco esteja os Piratas Kid, que também estavam numa situação parecida, né? Eles caíram no mar, devem ter caído na costa de Elbaf e foram pegos por esse cara. Sendo que um negócio muito louco e ainda inexplicável é como que esse cara conseguiu desatar o Sunny e fazer eles irem exatamente aonde ele queria. Se aquele absinto ainda tá fazendo algum efeito e eles estão vendo as coisas um pouco distorcidas. Por que esse gigante é maior do que o normal? Ele é homem, ele é mulher? Com certeza são dúvidas que fazem a gente ficar ainda mais intrigado com todo esse mistério que tá acontecendo. E é uma mudança de ritmo bem interessante e também bastante abrupta, né? A gente estava acostumado com grandes plots mundiais, Egghead acontecendo junto com 1 bilhão de outros, e agora a gente do nada vai para uma aventura dentro de um diorama de Elbaf e tudo mais, onde parece que o mundo externo não vai fazer sua presença tão cedo. E eu não sei, cara, eu tô entretido no momento, mas eu acho que as coisas que foram colocadas em Egghead clamam pra gente ver o que está acontecendo no mundo, considerando que a gente ainda nem viu as novas recompensas do Chapéu de Palha. Mas enfim, eu gostei desse capítulo, tô gostando bastante desse mistério do início do arco de Elbaf, e apesar das coisas estarem parecendo bastante estranhas e confusas, eu acho que vai valer a pena todas as revelações que a gente vai ter, tanto com esse personagem, tanto com a ligação que ele tem com Elbaf, tanto com tudo o que tá acontecendo, sua identidade, como ele fez ele chegarem até aqui e o seu hobby estranho. Se você gostou desse vídeo, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. E se você estiver pelo celular, lembre também de dar uma hypada. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamborlini, Guaxinim Gamer, Bruzarella, Empty Skull, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zaki, Arroscadelli, Vanilson Silva, Mei Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Victor Moser, Oivat 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Honed, Heitor Missul, Sullivan Cuj, Roedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome Não É Jorge, Ricky Komori, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, Branco Júnior, Gabi, João Oban, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, JMS of THC, Fiat Pô Todo Fudido, Pedro Correia, Doura PL e Nabinger. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas
demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!